sem aula. Eu posso botar tudo, todas as aulas adiantar? Fica bom para vocês? Por mim, pode adiantar sem problema. Porque aí é melhor que a gente pode ajustar, né, as atividades finais que vocês vão apresentar, né? E aí, se tiver algum problema nesses dias de apresentação, a gente pode fazer, temos mais flexibilidade, né? Não é melhor assim? Bora fazer o seguinte, quem quer adiantar, levanta a mão aí pelo Teams. E aí a gente conta. Deu maioria. Então tá. Então eu vou adiantar e não vou pular a aula, ok? Porque eu já deixei a semana universitária para vocês ficarem livres, né, gente? E sempre chega no final do curso, todo mundo fica cansado, né? Então, quanto mais a gente fizer no começo as coisas, eu acho que fica mais fácil da gente equacionar isso, né? É o que eu acho, tá? Então, eu vou adiantar. Vou marcar aqui. Você viu aqui a foto atrás? É a foto minha, viu? Nossa, Só bem que bonito. não é Brasil, não. É quando eu estava chegando no Chile. Mas não parece a bacia amazônica. Parece demais. É. Mas quando eu estava chegando no Chile, eu achei tão bonito, vários lagos assim, sabe? E deve ser de difícil acesso. Então, adiantar. Ótimo. Semana que vem, gente, teremos 2 aulas, tá? Porque a Tayane, que é a monitora de limnologia, ela vai apresentar para vocês a Agenda 2030, tá? Ela também está me auxiliando a fazer as correções e avaliações dos seus trabalhos, mas as notas sempre são eu que passo, tá bom? Eu que faço a avaliação final, ela está me ajudando, e então é isso que a gente está fazendo, tá bom? Antes de começar a aula, vocês têm alguma dúvida ou vocês querem passar isso para depois da aula? Bom, ninguém se manifestou. Eu vou começar. Já está gravando, professor. Não Já está gravando. Beleza. Já. Então, essas comunicações vocês já estão sabendo. Agora é só eu apertar o verdinho, é? É isso? Isso, lá na Vamos aba lá. do... Esse verdinho aí. Oba, aprendi. Tá certo? Vocês estão vendo, né? Estamos vendo, perfeito. Bom, qualquer coisa, então, vocês falam, porque agora eu não vou conseguir ver o que vocês anotam, tá bom? Tudo bem. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre produtividade primária em ambientes aquáticos. Vocês já viram isso em aulas de ecologia com relação à produção primária de vegetais e tudo mais. Aqui eu vou falar alguma coisa mais específica relacionada com a parte aquática, tá? Aqui temos uma foto na ponte do Bragueto, né? A antiga ponte, né? Que agora está remodelada, e o braço do córrego do Bananal. Nesse momento estava bem verdinho, em 2004, foram fotos tiradas pela professora Maria da Graça Machado, da Botânica, que gentilmente nos forneceu, tá? A gente sempre trabalhou juntas, né? Então, ela forneceu
essas fotos para a gente quando ela estava fazendo o trabalho lá no lago. Vocês veem que nesse momento estava bem eutrofizado, né? Só para vocês terem uma ideia da dimensão, nós temos o seguinte, que a produtividade primária líquida global, tá? A líquida é quando é a produção primária útil, a que consegue ser utilizada. Na questão terrestre, nós temos na faixa de 110 a 120, 10 a 9 toneladas de peso seco por ano. A aquática gira em torno de metade disso, 50 a 60 vezes 10 a 9 toneladas de peso seco ao ano. Então, para vocês terem uma ideia das dimensões de produção primária líquida global por ano. Aqui temos um esquema que eu retirei do livro do Ricklefs, Economia da Natureza, o fluxo de energia através de um ecossistema. Então, a energia solar é que vai realmente propiciar todo o metabolismo aquático, e aí nós temos o processo da fotossíntese, que é a grande forma, né, o volume maior de produção primária é por meio da fotossíntese. E depois, em azul, temos a digestão, a assimilação e crescimento, que é a forma como a energia é utilizada e dissipada ao longo da cadeia alimentar. E aí nós temos, depois dos produtores primários, os herbívoros, que se alimentam desses produtores, os carnívoros secundários, né, que aí se alimentam de carne, né, e depois os carnívoros secundários. Nesse caso, eles colocaram primário e secundário, mas são os carnívoros, né, ao longo. E temos os detritívoros, que faz uma alça, seria uma alça de reutilização, recomposição, transformação dessa energia para que ela possa ser reutilizada de alguma forma, né? Mas a reutilização é na forma da matéria, ok? Porque a energia ela é dissipada ao longo de uma cadeia alimentar. E a utilização ao longo da cadeia é chamado de respiração, que é uma forma genérica de vocês colocarem o uso dessa energia nos metabolismos dos organismos. Então, o modelo universal do fluxo de energia. A letra A é uma composição individual da outra transparência. Então, aqui você tem um indivíduo, então temos a sua biomassa, a sua massa viva, né? Que você tem a ingestão, uma parte é assimilada, que é utilizada para a produção de frutos, produção de flores, de sementes, por exemplo. Uma parte é excretada e outra parte é usada para o seu metabolismo, que a gente chama de respiração. E a partir daí há um crescimento, ou seja, um incremento da sua biomassa. Estão vendo que tem acima de mim uma pequena reforma. Espero que não vá atrapalhar a aula. E aí você tem a estocagem, né, dessa energia nesse elo alimentar. E na letra B temos o elo alimentar e como uma boa parte da energia
é usada para sua manutenção e crescimento, entre outras coisas, né? Somente uma parte da energia que entra nesse elo alimentar é passada para o elo seguinte. E na transformação da energia, temos as leis da termodinâmica que governam essa transformação, tá? Então, temos a primeira lei da conservação da energia, em que a energia pode ser transformada de uma forma para outra, mas não criada ou destruída. Por exemplo, transformação de luz em calor, energia potencial em energia cinética. Temos a segunda lei da entropia, que corresponde nos processos que envolvem transformações de energia, não ocorre espontaneamente, a menos que haja uma degradação de uma forma organizada em uma forma não organizada. Por isso, nenhuma transformação de energia é 100% eficiente. Então, isso vocês já viram em outros momentos de seus estudos, e aqui eu só estou recapitulando. Aqui é um mapa, né, que mostra aonde que a produtividade primária líquida ela se concentra nos oceanos. Percebam que os itens de maior concentração, que são os verdes mais escuros, estão aderidos, né, perto das orlas, né, dos continentes. Então, a interface continente e mar é uma interface muito importante para não só ter uma produção primária mais elevada, como também acrescer essa produção primária conforme a sua necessidade. Então, o continente, ele leva muito de nutrientes e outras condições favoráveis a essa produção primária nos oceanos, como também os oceanos faz a sua função de retorno, né? E isso é muito importante para quem também vai produzir crustáceos até para a venda, aonde você tem as maiores densidades de peixes para a pesca oceânica e assim por diante. Então, é lógico que as correntes marinhas também interferem nisso, né? Mas percebam que a conexão entre continente e mar é uma conexão importante para que isso se desenvolva bem, né? Então, o pessoal tem que saber disso. Aqui, nesse gráfico, nesse mapa, temos exatamente as direções das grandes massas de oceano, né, no nosso planeta, onde tem as zonas de ressurgência de alta produtividade biológica. Ressurgência, gente, é quando ocorre uma mistura de massas de água em que no sedimento tem uma concentração de nutrientes e esses nutrientes vão para a parte mais de superfície. Então, esse incremento de nutrientes provenientes de áreas mais profundas do oceano faz com que haja uma produtividade primária mais elevada, né? Cresce, né? Tem um incremento nisso e, por conseguinte, favorece a produção de peixes e outros crustáceos, né? Outros organismos como crustáceos. Então, a gente chama isso de zonas de ressurgência, de alta produtividade biológica, ocorrem onde os ventos, está vendo como que os ventos eles são importantes?
movimentam as águas da superfície para longe das plataformas continentais. Então, vem uma onda do fundo para a superfície e que o vento faz com que também essas massas de água que estão perto dos continentes vão para um oceano mais aberto, que é a conexão entre continente e mar, que eu falei da transparência anterior, né? Então, aí tem a força de Coriolis, que a gente sabe, né, quando a água roda de um lado e vai para o norte, o hemisfério norte, a rodinha é do outro lado, né? E a gente viu na aula de movimentação de massas também alguns nomes relativos a isso, né? Então, no caso do mar, que tem uma grande massa de volume de água, né? São grandes massas de água, então essas forças elas são maiores, mais potencializadas, vamos pensar assim, né? E isso faz com que tenha várias interferências, inclusive com relação à produção primária. Então, esses nódulos azuis que vocês têm aqui são as principais áreas de ressurgência, que é onde o pessoal aproveita, né, para fazer as suas pescas, produzir os seus mariscos e assim por diante. Então, nós temos o seguinte, que a produção primária bruta pode ser dividida em respiração e produção primária líquida. Então, temos aqui, né? Eu não sei qual seu azul ou laranja, mas vamos pensar que a primeira, a respiração é tudo que aquele organismo produtor, ele se utiliza para a sua manutenção, o seu crescimento da sua biomassa, a reprodução, a produção de sementes, de frutos, folhas e assim por diante, tá? Então, a partir da fotossíntese, uma boa parte é usada para a sua respiração, que é tudo isso que eu falei. Uma outra parte é usada para seu crescimento e reprodução. Então, nesse caso, nessa transparência, ele utiliza a respiração como a manutenção e o crescimento e reprodução como a produção primária líquida. Por quê? Porque as sementes, os frutos, que esses vão ser usados para os consumidores. Então, a produção primária líquida é a produção primária que pode ser utilizada, pode ser consumida, tá? E passada para o elo seguinte. Bom, produtividade primária. Aqui temos alguns conceitos, vamos lá. Primeiro, aumento da biomassa em um dado intervalo de tempo, mais todas as perdas ocorridas nesse período. Segundo, quantidade de matéria orgânica acrescida pela fotossíntese ou quimiossíntese em um dado intervalo de tempo. As principais perdas: respiração, né, que é a manutenção daquele organismo, excreção, secreção, morte, herbivoria, parasitismo e o afundamento, que os organismos que morrem na água, geralmente eles afundam. Bom, nós temos aqui, então, uma forma de você fazer o balanço, tanto das entradas como das saídas de um processo metabólico mais comum, que é a fotossíntese.
Os fluxos envolvidos na fotossíntese podem ser medidos e usados para estimar a produtividade primária, já que é, né, a forma mais comum de produção primária. Então, aqui nós temos a equação da fotossíntese e as principais entradas. É o gás carbônico, que é a assimilação do gás carbônico medida pela diminuição em câmara fechada por assimilação do gás carbônico marcado com carbono 14. Eu vou explicar isso, gente. Então, a entrada é o gás carbônico, como vocês estão vendo aqui na equação, além de água e minerais, né? Que é difícil de medir e não relacionado diretamente com a taxa da fotossíntese, tá? E aí, a saída depois o resultado dessa equação. Temos a saída do oxigênio. Em ecossistemas aquáticos, mudanças na concentração medidas com o método do frasco claro e escuro. A água, não relacionada diretamente com a fotossíntese. Carboidrato, métodos de colheita usados para medir produção líquida. Então, pelo que vocês estão vendo aqui, o mais fácil para fazer o balanceamento é você medir o gás carbônico e medir o oxigênio. Então, como que a gente pode fazer isso? Nós temos aqui medidas de gás carbônico no escuro e no claro. No claro vai ter a fotossíntese, no escuro não, né? Então, vamos lá. Podem proporcionar uma estimativa da produção primária bruta, tá bom? Já que a fotossíntese é o preponderante para fazer a produção primária, né? Então, nós temos aqui a assimilação líquida, produção primária líquida. Temos a assimilação do gás carbônico total, né? E a saída do gás carbônico e uma parte a assimilação líquida nesse pretinho, tá? Já que no escuro não vai ter a fotossíntese. Mas a respiração no escuro, né? Então, tem a assimilação líquida, que é no claro, certo? Tem a saída do gás carbônico, e a respiração, que é ao contrário, né? Então, nós temos aqui, com a luz, você tem uma maior saída do gás carbônico, e com a outra você tem uma menor, né? E aí você tem a assimilação bruta, que é a produção primária bruta. Então, você tem um balanceamento de um lado e do outro, tá? Vou passar para vocês entenderem melhor. O método dos frascos claros, escuros, são usados para medir a produtividade primária do fitoplâncton. Então, vamos ver. Oxigênio, tá? Nesse caso, lá a gente usou gás carbônico, tá? Mas o gás carbônico, o carbono, você tem que usar o carbono radioativo. Aí você tem que ter um aparelho caro, que é o chamado cintilador, tá? Que ele é um aparelho caro, tem que ter todo um processo para medir, e tem as ampolas com carbono radioativo, tá? Então, ele é muito sensível, ele é ótimo para você medir. Só que muitas vezes não tem o dinheiro, não tem pessoal qualificado para fazer essas medidas. Então, a gente faz o oxigênio, que é o balanço ao contrário do gás carbônico, tá? Então, nesse caso, você tem a liberação do oxigênio na fotossíntese, né? Que é a produção líquida do oxigênio, e aí você tem no frasco escuro o consumido, né, o oxigênio consumido na respiração. Aí você tem o total do oxigênio.
tá? Então, estão entendendo, gente? Vamos lá. As perdas do fitoplâncton correspondem somente à energia gasta da respiração. Então, aqui nós temos algumas fotos gentilmente fornecidas pela professora já aposentada da Universidade Federal de Goiás, Ina Nogueira, tá? E no caso da produtividade primária, nós temos os fatores-chave que é comum para qualquer tipo de produtor primário. Então, nós temos o quê? Primeiro, é a luz, por causa da fotossíntese, né? Segundo, é nutrientes, certo? E aí tem um terceiro que depende da comunidade. Mas esses dois é o comum, tanto biota vegetal terrestre como aquática tem primeiro a luz e nutrientes, né? Então, a primeira coisa, a radiação solar influencia a taxa de fotossíntese e, no caso dos ambientes aquáticos, determina a profundidade da zona eufótica que a gente viu na aula anterior, né? A zona de luz, que é a zona que a radiação solar incidente vai até 1%, né? Acima de 1%. Existe a inibição da fotossíntese, porque todos os vegetais aquáticos, a sua grande maioria, seja macrófitas aquáticas ou mesmo algas, são vegetais de sombra, não gostam de luz direta. Então, a parte mais superficial da coluna d'água ocorre muito isso, inibição da fotossíntese. Ocorre uma fotooxidação, né? Que é uma inibição fotoquímica, paralisação do sistema de transporte de elétrons, fotooxidação dos pigmentos. Muitas vezes vocês veem aquelas folhas amareladas, né? As algas esbranquiçadas. Isso porque ocorreu fotooxidação, é muita luz, né? Então, morreu. Aquelas algas morreram, né? Contração dos cloroplastos, aumento acentuado da fotorrespiração. Então, tudo isso pode ocorrer quando tem muita luz, tá? Outra, né, que eu falei, fatores-chave para a produtividade primária. Temperatura, que influencia na fisiologia dos organismos fitoplânctônicos. Então, se tiver muito quente, eles vão ser muito ativos, pode até produzir bastante, mas também pode acentuar o mecanismo de fotooxidação, né? Distribuição de nutrientes na camada eufótica, camadas com diferentes densidades. Então, os três principais: luz, temperatura e nutrientes, tá? Independente do grupo e da forma de vegetal. Os principais, a distribuição dos nutrientes na camada eufótica, que é a camada de luz, com camadas com diferentes densidades. Então, isso também interfere. Então, a estratificação térmica também interfere na distribuição da produção primária ao longo da profundidade de um lago. E os nutrientes, os principais: fosfato, nitrato, amônio e silicato. Métodos de avaliação. No caso do fitoplâncton, você pode fazer sedimentação em câmeras, tá? Então, a gente tem câmeras de 5, 10 ml, 15, 25 ml. E aí, dependendo do número de organismos, você
homogeneiza a amostra que coletou e coloca nessas câmeras, deixa o tempo hábil, dependendo do volume da câmara, para sedimentar, e depois você tira essa câmara e só vê que ela é removível, né? Ela só está acoplada a uma base. Aí você retira essa câmera e visualiza o que foi sedimentado em microscópio. Nesse caso, a gente utiliza geralmente microscópio invertido, em que a luz vem de cima e a ótica vem de baixo, tá? Só que permite a quantificação do fitoplâncton total, porque aí você vai rastreando aquela lâmina que você concentrou e o que vier você conta, identifica, né? Problemas: ambientes com baixa densidade algal ou água com abundantes detritos orgânicos e ou inorgânicos. Então, se tiver muito material em suspensão, se você pegar câmeras muito, digamos, profundas, né, um volume muito grande, você sedimenta também com o material em suspensão que pode ficar em cima da alga. E aí, a hora que você vai visualizar, você não consegue visualizar, né? A alga fica entre o material suspenso. Biomassa, né? É o peso total de todos os indivíduos de uma população ou comunidade por unidade de área ou de volume num dado tempo. Então, dependendo do tipo de comunidade, macrófita, por exemplo, as plantas aquáticas, você utiliza quadrados que você aleatoriamente lança naquele banco de macrófitas, e aí você retira aquela biomassa e faz o peso ou faz alguma outra forma de medida, tá? No caso do fitoplâncton, que ele está imerso na água, você trabalha com volume. Forma de expressão. Depende muito do que você quer e também da sua logística. Você pode expressar a biomassa em número de indivíduos, pigmentos, peso fresco, peso seco, carbono. Conforme a gente vai passando, vai aumentando o preço, tá, gente? Carbono orgânico, nitrogênio orgânico, energia Joule e adenosina trifosfato, ATP, que é o top, né? Mas é mais caro. Então, conforme eu fui falando, foi aumentando o valor. Então, conforme o que você tem de verba, tem disponível os instrumentos, a logística, você vai fazer de acordo com o que você tem, né? Alguns sinônimos que não são mais utilizados: stand stock, stand crop, porque isso é colheita de produtos vegetais terrestres, tá? E aí são termos ultrapassados. Como que a gente determina a produtividade primária? Nós podemos fazer o mais fácil, né, e mais barato, né, assim, é o método do oxigênio dissolvido, método do frasco claro e escuro. Então, você coleta no mesmo tempo 2 amostras do ambiente, você põe um papel escuro, né, e deixa ele no escuro, e o outro no claro. Dá um tempo de horas ou dias, depende muito do ambiente. Se ele é muito poluído, muito eutrofizado, você tem que ter um tempo menor, né? Porque senão consome tudo e você não vê diferença nenhuma.
ou então depende muito, tá? Do ambiente. Geralmente a gente usa tréplica, várias amostras, vários tempos, quando você não tem como um conhecimento prévio do ambiente, tá? Mas é execuível. E aí você vê a diferença entre um e o outro e sabe a produtividade primária pela fotossíntese, né? É uma forma indireta de saber. Resultados são expressos em ml ou miligramas de oxigênio produzido por volume no tempo. Transformação em carbono com coeficientes específicos. Você pode fazer uma equivalência em carbono a partir de alguma... a partir da equação, né? Então, você faz um balanceamento com o resultado do oxigênio, você meio que estima o carbono, tá? Problemas, como eu falei, lagos hipertróficos, que são lagos muito poluídos, há uma grande produção de oxigênio que pode formar bolhas, inclusive pode até explodir o próprio frasco, tá, gente? E lagos oligotróficos, que são lagos com pouca produção, a baixa produção de oxigênio pode não ser detectado, tá? E a respiração de bactérias e zooplâncton também pode interferir. A incubação por longos períodos, né, pode ter crescimento de bactérias nas paredes internas dos frascos. Consome parte do oxigênio e valores negativos de produtividade. Então, tudo isso, gente, tem que ter um senso, né? Tem que ter um norte, ou seja, se não tiver um pré-conhecimento daquele ambiente, o quanto que ele é poluído, o quanto que ele é limpo e assim por diante, é bom vocês fazerem várias amostras e cada amostra ter tréplicas, e aí a cada tempo retirando essas amostras e medindo o oxigênio. Pelo menos vocês não perdem o resultado, né? Aqui é uma forma de vocês incubarem os frascos claros escuros no campo. Vocês podem trazer para o laboratório, tá? Incubar lá no escuro e no claro, beleza? E aí dá um tempo. Mas aí, se vocês querem saber a diferença de produção primária no perfil, né, ao longo da profundidade, aí vocês têm que medir a transparência da água, medir a temperatura, ver o perfil de temperatura para depois saber quais são as profundidades que vocês vão deixar esses frascos. Aqui tá bonitinho, né? Parece que tá tudo igualzinho à profundidade, mas não é bem assim. Geralmente o pessoal coloca 1 a 10 centímetros de profundidade, que aí considera o zero, né? E depois vai quarteando a profundidade dependendo da zona eufótica, que você faz a estimativa da zona eufótica pela transparência da água. Então, por exemplo, geralmente é quase 3 vezes, né, 2,7, né, a profundidade da transparência. Então, se você tem uma transparência da água de 50 centímetros, meio metro, você vai ter uma zona eufótica de 1,5 metro, tá? E aí você vai quarteando a profundidade dependendo dessa profundidade. Então, geralmente, eles colocam 10 centímetros, depois, quando está 75% de luz incidente, 50% de luz incidente, 25%, 10% e 1%. E depois mais um lá no escuro, tá?
Então, você pode ter de 6 a 7 profundidades. É bem assim, trabalhoso, né? Porque você tem que pegar a água daquela profundidade, trazer no barco, colocar no frasco que vai deixar ficar no claro, colocar no frasco que vai deixar no escuro, em todas as profundidades. Aí tem uma gaiola que você pendura, né? E deixa preso, essa gaiola presa na borda do barco. E aí tem o tempo que você deixa incubando, dependendo do ambiente, tá? E aí cada frasco, você tem tréplica, né? Geralmente são 3 escuros, 3 claros. Aí profundidade 2, 3 escuros, 3 claros. Haja muque para trazer tanta água no barco, né? Então tem que ter uma equipe para fazer isso, tá bom? Qualquer coisa, gente, pergunte. Senão, se vocês não falar nada, eu estou levando aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente, professora. Ok, obrigada, viu? Métodos de determinação da produtividade primária. Bom, então vocês têm que pensar o seguinte: carbono, gás carbônico e oxigênio. O carbono é o mais caro, mas é o mais sensível. É quando você tem que... Você quer trabalhar com isso e a função de você fazer essas inferências tem que fazer dessa forma. Quem trabalha com produtividade primária faz os dois, tá? Faz o oxigênio, que é mais barato, mais tranquilo, e faz o carbono, tá? Quando você tem o cintilador, que é o aparelho para você fazer análise. Então, carbono radioativo, a adição de carbono radioativo na forma aqui, né? É carbono 14, gente, né? Com incubação entre 4 a 6 horas. Quem trabalha com radiação tem que ter muito cuidado, tá? São ampolas pequenininhas, gente, né? E muitas vezes, eu mesma nunca trabalhei diretamente com essas ampolas, tá? Na minha época, tinha, né, técnicos especializados que faziam a incubação desse material quando a gente precisava. E também tinha um técnico que entrava na sala do cintilador, tá? Ele entrava todo com aquela roupa, que é radiação, né? E fazia as análises. Então, tinham muitas análises que aí, na hora que você incuba, você pode fazer análise no cintilador. Eu não sei qual é o período que você pode deixar estocada. Então, estocava várias amostras de vários pesquisadores, estudantes, né? Então, eu estava naquela filinha básica, né? E aí a pessoa fazia análise e te entregava o resultado. Simples assim. Eu nunca entrei na sala, eu só já vi como que era feito, né, tal, mas eu nunca entrei na sala, não, tá? Bom, útil em lagos ultra-oligotróficos, porque quando é muito pouquinho, né, o oxigênio você nem consegue visualizar. Ou se está também muito poluído. Então, são os extremos, né? Que o carbono radioativo ele é mais sensível, né? Então, ele consegue detectar. Vantagem, olha só, 60 vezes mais sensível que o método do oxigênio. Beleza, né? Problemas, a filtração, que a gente usa uns filtros pequenininhos, sabe? Pode romper células delicadas das algas. A filtração não é a vácuo, tá? A filtração é por gotejamento, é por peso, né? Vai
Você põe um pouquinho lá, aí você dá uma dormidinha, né? Reza, lê um livro, até aquela amostra ser filtrada. Beleza, né? Bom, é meio assim. Equipamentos de custo elevado, como eu falei, geração de resíduos radioativos, sim, né? Riscos de contaminação humana baixos, meia-vida longa do carbono 14, 5.700 anos, beleza. Por isso que o carbono 14 é usado para você fazer as inferências de datação geológica, de fósseis e tudo mais, né? Porque ele fica lá, né? Bem lento, né? A sua degradação. Aqui é só uma visualização da produtividade em diferentes latitudes. Então, a região temperada aqui embaixo, ó, você vê que a primavera tem um pico, o verão tem um pico maior, o outono que venta, né, tá um pouquinho menorzinho, e no inverno é 100, né? Na região ártica, que aí você tem o Ártico e o Antártico, né? Só no verão você tem um pico. E aqui nas regiões tropicais e subtropicais você tem uma produtividade primária que ela é praticamente constante, né? Pode ter uma variabilidade durante um dia, né? Alguns meses menor, mas a tendência sempre é permanecer no nível mais elevado que as outras regiões do planeta. E como aqui, né, no nosso Brasil, nós temos a produtividade primária ao longo de um dia variando mais do que a parte sazonal, então aqui temos, por exemplo, a produtividade em Lago de Várzea. O Lago de Várzea amazônico, gente, ele pode estar zerado, né? Que você anda em cima da lama e no momento seguinte, 3 horas depois, por exemplo, tá? Ele pode estar 2 metros de profundidade. Que legal, né? Então tá. É isso que acontece. Então nós temos aqui, ó, a fase A, baixo nível de água. Então tem aqui até 2 metros. E a produtividade primária, ela fica maior a 50 centímetros, mais ou menos. Aqui, ó, tá vendo? A zero não, porque a zero tem a fotooxidação, né? Pela radiação solar. Então, aqui você tem um maior valor a pouquíssimo abaixo de zero. A fase B é durante o aumento do nível d'água. Então, aqui nós temos outubro de um ano, a primeiro, e o segundo, fevereiro do outro ano, né? E aí ele já está a um pouco mais de 3 metros de profundidade, e mesmo assim, né, temos um aumento da produtividade, e aí o pico maior é a partir de 2 metros. Você vê como que é dinâmico. Já na fase C, que é no maio de 69, então isso aqui é uma interfase, né? Alto nível de água, você tem aqui um aumento da produtividade bem a 1 metro. Aqui é o contrário, gente, ó, o pico aqui é bem no início aqui, ó, né? Eu falei que aqui não, né? Aqui também é bem no início e aqui diminui, tá certo? Então, ó, nas duas fases aqui o pico está bem perto da profundidade a 0 metros e aqui já não. Alto nível de água você tem um pouco mais abaixo. Então, vocês veem a dinâmica disso, né? Está no livro dos Tebos. Deve ser bem antigo, 69, né? Poxa.
Aqui é a variação anual ao longo da profundidade, ó. Temos um pico aqui, depois diminui, aí aumenta 5 metros e tal. Isso no ano, né? Aí depois, no mês seguinte, você tem uma outra dinâmica, um perfil mais ou menos homogêneo. Outubro, você tem um aumento aqui a 3 metros, e assim por diante. É só para vocês entenderem a dinâmica, né? Que há épocas em que há picos na superfície e outras épocas, picos de produção primária numa profundidade intermediária, sempre na região de luz, né, gente? Aqui, ó, esse aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, vocês estão vendo a minha flechinha, é o disco de Secchi. Estão vendo as flechinhas aqui, ó? Ó. Então, tudo isso depende do disco de Secchi, que é a transparência da água. Então, maior transparência, a produção primária pode se estender numa profundidade maior. Menor transparência, a profundidade que vai ter mais produção primária é mais perto da superfície da água. Aqui, é só para vocês terem uma ideia, é uma figura retirada do Wycliffe, do livro dele, sobre a variação da produtividade primária nos diferentes ecossistemas. Então, aqui em laranja, nessa parte superior da figura, temos os ecossistemas terrestres, tá? E na parte inferior temos os ecossistemas aquáticos. Reparem aqui na parte aquática que os recifes de corais, né, e de algas, ela fica superior, ó, à produtividade por ano de uma floresta tropical, tá? Percebe aí, ó. Então, o pessoal fala tanto, né? Não que seja importante, de floresta tropical, mas se esquecem que os recifes de coral e as algas marinhas são tão importantes, ou até mais, conforme o caso, da produtividade primária por ano. O que acontece é que muitas vezes o que a gente tem é muita dissipação, muita perda dessa produção primária. Então, no visível, você não vê um aumento, um incremento dessa biomassa, porque há perdas pelos movimentos das massas de águas, pelas correntezas, há perda pela alimentação, pela morte, né? Mas em termos de produção primária, é equivalente ou até supera a uma floresta tropical. Isso é importante dizer, né? Os estuários, por exemplo, nesse segundo momento, ele equivale à produção primária anual de uma floresta temperada, tá? E aí temos os outros itens de menor valor. Mas eu coloquei essa transparência para vocês perceberem o quanto que a produção primária dos ecossistemas aquáticos são também importantes, tá? Que a gente verifica somente a importância disso relativo só a ambientes terrestres. Aqui, como eu disse que o grau de trofia de um ambiente aquático é importante para vocês verificarem
quanto que é de produção primária e como fazer as suas medidas, né? Aqui é uma forma da gente avaliar o ambiente aquático através, por meio de algumas variáveis. Então, as principais variáveis que a gente coloca é a transparência da água, o fósforo total, o nitrogênio total, a clorofila A, produção primária, biomassa, tá? E a relação biomassa, produção primária e clorofila e assim por diante, além da própria composição florística da comunidade que você está trabalhando. Então, aí, para cada autor, como Carlson, né? Aqui só tem o Carlson, né? Mas existe o Goldenweider, por exemplo, existe o índice da OECD, tá? E assim por diante, você tem, de acordo com a mensuração dessas variáveis, você tem uma classificação desde ambientes oligotróficos até ambientes hipereutrofizados, tá? Então, aqui eles separam oligo, meso, eu e hipertrófico, tá? E aí temos os níveis, né, de mensuração de valores dessas variáveis que eu falei para vocês, tá? Então, são 4 variáveis principais que a gente trabalha para a avaliação do grau de trofia de um ambiente aquático. E aqui é uma coisa interessante, ela está publicada na Nature, tá? Vocês têm aqui a referência de 2004, mas é bem interessante porque o uso humano dessa produção primária anual, né? Então, aqui, que eles colocaram um índice, né? HANPP, que é o símbolo, né, da sigla Human Appropriation of Net Primary Productivity, né? Então, nesse caso, você tem aqui em cima, quanto mais escuro o laranja, maior usos humanos. Reparem que, novamente, são as interfaces água, marinha e continente que faz com que haja maior uso dessa produção primária. Olha só que interessante, né? Então, nós temos esses níveis maiores no sul da Ásia, na Europa como um todo, né? Numa parte da África, praticamente toda a orla marinha do Brasil, né? Se pensar bem, né? E uma boa parte também da América do Norte. Então, você vê isso na parte de cima, né? Na parte de baixo, nós temos esses usos humanos na parte dos continentes. Então, quanto mais também vermelhinho, mais você tem esse uso, em porcentagem, né? Aqui em carbono, né? E aqui embaixo em porcentagem. Por isso que eu vejo que é uma questão a se pensar, né, gente? Bom, com relação a essa aula, que tivemos que migrar para o Teams, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham compreendido, mas agora é com vocês. Tanto as questões relativas
a, a aula, como também aos trabalhos e tarefas. Agora com vocês, por favor. Gente. Hello. Algum questionamento com relação à aula e os trabalhos? Essa semana vocês vão fazer um trabalho, dividir a turma em 3 grupos. Então, são os produtores primários. Se não me engano, eu estou sem a negócio aqui. Fitoplâncton, macrófitas aquáticas e perifíton, se não me engano. Aí cada um vai designar os seus grupos, o uso humano e a função trófica. Questões, gente, por favor, falem alguma coisa, senão eu estou falando para quem? Eu não tive nenhuma dúvida não, professora, só não tô falando por causa disso mesmo. Tá, e com relação aos trabalhos, eu não consigo visualizar o que vocês escrevem, gente. O meu Teams, não sei porquê. Tem alguém aqui que colocou Se alguma você coisa. clicar no chat, ele aparece. Ó, mostrar conversa não mostra. Aí, agora foi. Ah, achei. Agora foi. Gente, esse Teams me dá nervoso. É normal, quando você tá começando a usar uma plataforma, sempre assusta assim. Não, eu uso mais para reunião, né? Mas para aula não, eu não gosto muito, sabe? Mas tudo bem. Conseguiram entender então, gente? A aula vai ter essa tarefinha em grupo, vocês têm que se organizar e qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a Tayane. A Tayane está aí para vocês. Ela falou assim que fica disponível todas as quintas-feiras. Então, vocês têm que aproveitar, porque ela também trabalha, gente. Tá? Então, ela tem o trabalho dela e não dá para ela responder a qualquer momento, não, tá? Então, tá tranquilo, gente? Eu posso dar como encerrada? Tá tranquilo. Tem algum texto com material complementar dessa aula no Aprender? Eu não vi. Eu acredito que eu coloquei alguns, mas não dentro da semana. Dá uma checada. Eu acho que tem, sim, produção primária. Tem um vídeo, né, que eu falei, assim, né? Tudo bem então, professora. Eu vou dar uma olhada. Se eu tiver alguma dúvida sobre eles, eu falo com a Tayane. Isso, que eu acho que alguns suporte eu coloquei no começo do Aprender e outros eu coloquei na semana, mas eu não me lembro relativo a exatamente esse tema. Se é uma busca de vocês ou se eu também coloquei alguma coisa. Eu lembro que tem um vídeo, né? Mas eu não me lembro mais alguma coisa, não. Vou parar a gravação, tá?